Capítulo 283 Chibatadas. Long Yuin subiu os degraus enquanto ela caminhava até o nível de Nili. Ela baixou a cabeça, varreu um olhar para ele e friamente sorriu. Eu nunca esperei que você fosse chegar a este nível. No entanto, com o seu status inferior, este deve ser o seu limite, certo? Suas palavras foram preenchidas com o ridículo em direção Nili. Com as palavras de Long Yuin, Nili finalmente explodiu. Long Yuin, você acha que você é muito talentosa? Você acha que é incrível? Se não fosse pelos vastos recursos de cultivo de sua família, você não seria nada. É como você disse, a família Selo do Dragão pode transformar lixos em gênios. Sem a família, você não é diferente de lixo. Long Yuin nunca esperou que Nili a repreendesse daquela forma. Você se atreve a me chamar de lixo? Os olhos de Long Yuin foram preenchidos com uma sede de sangue frígida enquanto olhava Nili. Desde que ela era jovem, ninguém jamais se atreveu a chamá-la de lixo. Nili friamente riu. Long Yuin, colocando a sua família de lado, você é um pedaço completo de merda. Você acha que a sua linhagem sangue do dragão é tão formidável? Haha, nos meus olhos, a sua linhagem não é diferente de lixo. Nili estava cheio de indignação com a aparência arrogante de Long Yuin. Originalmente, alguém com a personalidade de Nili não seria facilmente enfurecida. No entanto, ele manteve-se recordando as palavras maliciosas de Long Yuin que haviam levado à morte de seu mestre. Por que não me atrevo a denunciá-la? Outros têm medo da sua identidade, mas eu, Nili, não tenho medo de você. Uma miserável como você deve ter sua língua cortada e frita. Nili disse friamente. Você realmente se atreveu a chamar-me de infeliz. O rosto de Long Yuin empalideceu enquanto ela apontava para Nili. Você realmente se atreveu a dizer tais coisas para mim. Vou aniquilar toda a sua família. Desde quando Long Yuin foi criticada assim antes? Quando todo mundo olhava para ela, todos eles mostravam medo em seus olhos. Nunca ninguém havia criticado ela de forma tão virulenta como Nili tinha feito. Long Yuin, você é alguém que é forte apenas por fora, mas por dentro é fraca. Pessoas como você continuam confiando na força da sua família. Sem a sua família, você é apenas um pedaço de lixo. A gênia. Hilário. Se você tiver a coragem, venha competir comigo. Você acha que estar classificado em 10º no Conselho da Santa Alma é formidável? Muito em breve, eu vou deixar você saber que tudo o que você esteve se orgulhando, de nada servia além de piada. Long Yuin ficou irritada ao ponto que seu peito arfava para cima e para baixo. Esta foi a primeira vez que ela tinha sido tão enfurecida por alguém. Long Yuin furiosamente olhou para Nili enquanto ela cerrava seus punhos. Você só está falando. Deixe-me mostrar a enorme diferença entre nós. Você quer uma competição? Haha, como isso é risível. Ninguém jamais se atreveu a dizer essas palavras para mim, Long Yuin, antes. Eu vou ver você perdendo completamente de forma que você não será capaz de ser qualquer coisa, mas convencido de nossas diferenças. Se você perder, eu vou lhe dar 3 chibatadas mortais. Então, você se atreve a aceitar o meu desafio. Nili era alguém que não tinha atingido o reino do destino celestial ainda. 3 chibatadas de Long Yuin podem mesmo reivindicar a vida dele. Por que não me atreveria? Eu vou fazer das suas palavras as minhas. O limite de tempo é até o fim do dia.
Se você perder, eu vou servir as suas próprias 3 chibatadas contra você. Nili encarou Long Yuin com os olhos estreitos, que também continham uma fria intenção. Você tem coragem? Nili estava bem ciente de que por causa da linhagem sangue do dragão de Long Yuin, 3 chibatadas eram basicamente nada para ela. No entanto, para uma menina como Long Yuin, 3 chibatadas seriam ainda mais difíceis para ela aceitar que a morte. Long Yuin friamente riu. Que piada! Você disse que eu vou perder. Nili friamente encarou Long Yuin. A questão é, você se atreve? Depois de olhar para os olhos afiados de Nili, como poderia Long Yuin admitir a derrota? Ela bufou e disse. Por que eu não ousaria? Eu vou esperar por você no topo. Ao terminar suas palavras, Long Yuin virou e subiu os degraus. 126, 127. Com cada passo, a força de repulsão da energia celestial ficou mais forte contra ela. Xiao Yu olhou para Nili e Long Yuin e um traço de preocupação brilhou através de seus olhos. Ele não tinha ideia do porquê Nili provocou tal mulher. Se Long Yuin fosse dar a Nili 3 chibatadas, ela pode matar Nili. Xiao Yu franziu as sobrancelhas e olhou para Nili. Ele geralmente não era uma pessoa tão precipitada. Como um incêndio, a notícia da aposta de Nili e Long Yuin se espalhou por todo o campo da Santa Alma. O que? Aquele garoto Nili concordou com essa aposta. Sim, aquele garoto Nili realmente pretende atingir elevados resultados de uma só vez. Simplesmente insolente. Mesmo se o seu talento for mais forte que o de Long Yuin, é impossível para ele superá-la em um dia. 199 degraus. Depois de chegar ao degrau 126, todos os passos depois seriam tão difíceis como chegar ao céu. Aquele sujeito Nili está sendo muito arrogante e vaidoso. 3 chibatadas de Long Yuin definitivamente vão matar aquele sujeito. O número de pessoas reunidas do lado de fora dos degraus da Santa Alma havia aumentado de forma constante. Todos eles vieram por uma razão, para ver os resultados da aposta entre Nili e Long Yuin. Simultaneamente, em outras partes do Instituto Alma Celeste, Namen Tianyai e Huang Yu estavam observando de perto a situação no interior do campo da Santa Alma. Quando eles ficaram cientes da aposta, os dois não conseguiam mudar as expressões solenes que brilhavam em seus rostos. Namen Tianyai franziu as sobrancelhas. Embora o talento do garoto Nili seja muito bom, ele ainda está sendo muito vaidoso. Como ele poderia ofender Long Yuin? Se ele perder a aposta, essas 3 chibatadas de Long Yuin vão matá-lo. Mesmo se ele conseguir vencer, não haveria nenhum benefício para ele, que não seja a humilhação de Long Yuin. Pelo contrário, ele iria acabar ofendendo a família Celo do Dragão. Huang Yu suspirou e disse. É inevitável para os jovens ser um pouco precipitados. A atitude excessivamente arrogante de Long Yuin provavelmente a fez dizer algo que o deixou com raiva. Eles não podiam deixar de ponderar as consequências desta matéria. Se este incidente saísse de controle, eles seriam forçados a entrar em cena. Parte traseira sobre o degrau da Santa Alma. Long Yuin caminhou até o degrau 129 antes de parar. Ao chegar a este degrau, ela já não podia mais avançar. Ela virou a cabeça e friamente varreu os olhos para Nili antes de se sentar no degrau. A partir do degrau 120 em diante, cada degrau se tornaria extremamente difícil.
Cada gênio que tinha chegado a este ponto iria encontrar grande dificuldade em dar mais um passo à frente. Long Yuan podia sentir que, se ela cultivasse por um breve momento, ela seria capaz de mover-se para o próximo degrau. Isso significava que ela seria capaz de reivindicar o 9º posto na placa da Santa Alma. Nili tentando superá-la era simplesmente o sonho de um lunático. A primeira vez que ela entrou no degrau da Santa Alma, ela só conseguiu chegar a 125 antes de parar. Mesmo depois de cultivar por 3 meses, ela só conseguiu subir mais 4 degraus. Naquele momento, Nili estava continuamente cultivando sua energia celestial antes de finalmente subir mais um degrau, subindo para o 122. À vista disso, todos que tinham tido a sua atenção sobre ele, ficaram atônitos. Nili tinha feito esse movimento tão rapidamente. E pensar que ele realmente subiu mais um degrau. É preciso saber que subir um degrau, depois do degrau 120 era algo extremamente difícil. Essa região estava no limite inferior da comunicação do reino do destino celestial. Aqueles que ainda tinham que alcançar o reino do destino celestial só seriam capazes de subir até o degrau de número 138, no máximo. Isso tinha sido o recorde ao longo de vários milhares de anos. Todos tinham os olhos colados nos dois. O canto da boca de Long Yuan contraiu. HMPH. Na verdade, ele deu um passo para cima. Mas e daí? Quando eu cheguei aqui, eu subi os 125 passos. Ela continuou a cultivar em silêncio enquanto ela se forçou para subir mais um degrau. A poderosa energia repeliu e exerceu uma enorme pressão sobre seu reino da alma e ela sentiu como se ela estivesse prestes a estourar. No entanto, Long Yuan ainda apertou os dentes e pôs seu pé sobre o degrau 130. A placa da Santa Alma mudou mais uma vez. O nome de Long Yuan passou de 10º para 9º. Aqueles do lado de fora, olhando para a placa imediatamente foram tomados por uma comoção. Deus do céu! Long Yuan realmente conseguiu subir um degrau e se tornou a 9ª colocada. Como um recém-chegado, esses resultados são muito formidáveis. Parece que Nili está destinado a perder. Esse tipo de altura não é fácil de alcançar. Sem dúvida, Long Yuan era o gênio mais deslumbrante que o Instituto tinha visto nos últimos anos. É extremamente difícil chegar a uma posição tão alta em apenas alguns meses. Nili tinha realmente feito essa aposta com essa Long Yuan. Isso foi simplesmente um erro ignorante e tolo. Será que ele realmente acha que o nível de Long Yuan é facilmente alcançável através de palavras? Jin Yan estava no degrau 109. Já é impossível para ele subir ainda mais. Ele já havia tentado subir várias vezes, mas o seu reino da alma sofria uma pressão terrível. Quando ele levantou a cabeça para olhar para Long Yuan e Nili, seus olhos estavam cheios de inveja. Jin Yan estava bem em não poder ganhar contra Long Yuan, mas porque ele não podia ganhar de Nili. Seu coração estava cheio de insatisfação. Não importa o quanto ele tentasse, ele só poderia permanecer onde estava e assistir Nili e Long Yuan de longe. Ele absolutamente não acreditava que Nili poderia ganhar contra Long Yuan. Long Yuan não era alcançável por pessoas comuns. Querer ganhar contra Long Yuan era simplesmente impossível. Xiao Yu também assistia Nili com preocupação. Ele não tinha ideia de por que Nili tinha feito tal aposta. Nili franziu as sobrancelhas. Quando chegou ao degrau 122,
de repente ele sentiu uma intensa pressão caindo sobre ele. Nili pensou consigo mesmo. A mestre me disse na minha vida anterior que meus pensamentos viciosos eram muito pesados. Há dezenas de milhares de criaturas que vivem entre o céu e a terra, e o céu e a terra acomodam todos os seus pensamentos viciosos. Mas, apesar disso, tentando ganhar o reconhecimento do destino celestial parece ser muito difícil para mim. No entanto, o degrau 122 não era o seu limite. Se ele ficasse preso apenas no degrau 122, então suas duas vidas não teriam sido em vão. Nili estava no 122 com ambos os olhos fechados. A técnica de cultivo Deus Celestial estava ativada. A técnica de cultivo Deus Celestial era uma poderosa técnica que poderia permitir que ele se comunique com o céu e a terra. O primeiro capítulo da técnica de cultivo Deus Celestial, o reino celestial brilha. Absorve o céu, mas não pode conter. O grande reino envolve, mas não pode contestar. Sabe tudo, talvez sim, talvez não. Nili murmurou repetidamente o primeiro capítulo da técnica de cultivo Deus Celestial enquanto uma onda de aura enorme emanava de seu corpo e se espalhava por toda a área circundante.